Eu que agradeço, Marco Antônio. Obrigado novamente, em nome do GESE, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui, poder conversar com vocês sobre esse assunto. Como você falou, eu também acho que é a terceira vez que eu estou vindo aqui. Eu trouxe uma estrutura de apresentação parecida com a de anos anteriores, em que eu vou tentar atualizar alguns números, grandes números, sobre o mercado de trabalho de engenharia no Brasil. Tem uma outra informação sobre o Rio de Janeiro também, mas eu não quis fazer uma apresentação muito longa para não ser enfadonho também. E acho que tem uma novidade que a gente mais ou menos intuía que aconteceria, mas os números estão começando a refletir isso. É uma novidade, eu já antecipo, para pior, que tem a ver com o que está acontecendo com o país, e o mercado de trabalho do engenheiro não passaria imune, né, incólume ao que está acontecendo com a nossa economia, em termos gerais. E pensei em fazer uma segunda parte da apresentação em que a gente pudesse conversar um pouco sobre essa situação mais geral do país, sobre a relevância do ano que vem, um ano decisivo talvez na nossa história, dependendo do que ocorra. Eu acho que isso pode produzir efeitos durante bastante tempo, para o bem ou para o mal, sempre sujeito aí ao debate, né, e aos pontos de vista. Então eu queria, nessa segunda parte, falar um pouco sobre isso, sobre a ideia de desenvolvimento econômico, como é que o Brasil se insere, né, nesse processo, os riscos que nós estamos correndo e o que eventualmente a gente poderia tentar fazer para alterar essa trajetória recente, que, como a gente vai ver, ela não é positiva. Não é positiva para o país, não é positiva para a engenharia brasileira também. Tá? Então, eu vou começar com essa apresentação dos números. Eu esquematizei os dados tentando fazer uma aproximação ao que seria a oferta de trabalho e depois uma aproximação ao que seria a demanda de trabalho. E aí, ao final, eu apresento uma espécie de grande resumo desses números. Vocês vão ver que os números são referentes, na sua maior parte, a 2019. A gente tem uma defasagem temporal das fontes estatísticas sobre esses dados. O que nós sabemos que, de lá para cá, em razão da pandemia, a situação deve ter se deteriorado um pouco, né? 2021, talvez a gente tenha interrompido esse processo e tenha até melhorado um pouquinho, mas provavelmente estamos num patamar agora pior do que estávamos em 2019, no momento anterior à pandemia, que nos afetou a todos, no Brasil e no mundo. Tá? Então eu vou começar falando da oferta, e aí eu faço aqui uma mistura de fontes. Talvez isso, do ponto de vista metodológico, nem seja muito correto, mas eu estou aqui correndo o risco de fazer esse esforço, de usar fontes diferenciadas, sujeito a críticas aqui, obviamente, para a gente ter essa ideia geral do que é o tamanho desse mercado de trabalho no Brasil. Então eu vou começar, não sei se sou eu que vou passar aqui, você que vai passar lá? Tá, então me faz o favor de ir adiante. Vamos lá, então eu vou olhando para aqui, sobre a oferta. Não sei se vocês estão conseguindo todos enxergar. A primeira fonte que eu utilizo é o cadastro que o sistema Confia-CREAS tem de número de profissionais que são registrados e do número de títulos. Vocês, mais do que eu, sabem que um mesmo profissional pode ter mais do que um título. Então, a gente tem ali um número de títulos maior do que o número de registros ativos. Nesse caso aqui, como é um cadastro, o que eu tenho feito? Chega ao final do ano, talvez motivado pelo convite que vocês têm feito, eu entro no cadastro e atualizo a informação. Eu não tenho a memória, não tenho acesso à base de dados para ter a memória. Eu pego o retrato daquele momento ali, e o que a gente vê é que houve uma pequena variação, né, entre 2019 e 2021, do número de registros ativos e do número de títulos registrados. Mas é praticamente uma estagnação, né? Em torno de 1 milhão de profissionais com registro ativo. Né? Dá uma interrupçãozinha, por favor. Pois não?
A tela não está passando para a gente, hein? Não Nós passou? continuamos vendo a tela, o mercado de trabalho e a área de engenharia. Talvez eu tenha que passar... Não, agora mudou. Agora mudou. Eu já entendi. É que eu tenho que pilotar a tela aqui no computador e no... Não? Tá. Tá, tem um atraso então. Tem um lapso temporal. Tá. Podemos? Saiu a apresentação. A Adriana que está votando agora. Foi então, né? Anterior, vocês viram, chegaram a ver o primeiro número, em torno de 1 milhão de registros ativos e um pouco mais de títulos profissionais, porque tem profissionais com 2 títulos, profissionais até com 3 títulos e alguns até com mais, né? Aí, na tela posterior, se a Adriana puder passar, por favor. Talvez, Adriana, se você conseguir projetar na tela inteira, eu acho que facilita a visualização para todos, isso, aquele cálice ali, isso. Obrigado. Eu não sei se quem está nos assistindo em casa está vendo. Aqui é a distribuição do número em 2019 e em 2021 por título. Então, tem os títulos de graduação, que são a sua grande maioria, os títulos de tecnólogos, títulos de especialização e os títulos de técnico de nível médio. Vocês estavam migrando, né? Houve a cisão dos conselhos, né? Isso, a criação dos conselhos de técnicos. Esse número em 2021 ele praticamente desaparece, uma queda de, está ali, 86%, e agora no início de dezembro, os títulos de técnicos de nível médio no CREA correspondem a menos de 1%. Foi esse período de transição aí. Então, o que eu faço? Como eu não tenho a distribuição dos registros ativos por nível, eu assumo a hipótese de usar essa distribuição para aplicar sobre o número de registros ativos. Então, eu pego ali a proporção de graduados e de tecnólogos e aplico sobre aquele número lá de registros ativos e chego, isso para 2019, e chego àquele número de 862 mil. Aproximadamente 862 mil engenheiros e engenheiras graduados ou tecnólogos. Tá? Então, esse é um primeiro grande número. Aí vamos adiante, por favor. Aqui é a distribuição dos títulos pelas modalidades. Tem uma prevalência da engenharia civil, tem um peso grande também da engenharia elétrica, eletricista, né? Mecânica e metalúrgica, são os grandes grupos ali, e depois agronomia. Eu não sei se a gente tem condições de colocar na tela inteira, né? Que eu acho que vocês ficam com dificuldade. Não? Tá bom. Então vamos assim. Acho que dá para enxergar. Então vamos adiante, por favor. Aí já é uma desagregação maior por título, continua tendo a maior frequência de engenheiro civil, aí o engenheiro agrônomo com engenheiro agrônomo com 11%, eletricista com 11%, mecânico com 10%, e os outros títulos, né, aí não é modalidade, já são os títulos, tem uma frequência menor. Mas os primeiros grupos ali correspondem à maioria esmagadora dos títulos de engenheiros em nível nacional. E nível regional também é parecido. O Rio de Janeiro, ele, de alguma maneira, ele reproduz de maneira muito próxima essa estrutura mais geral. Tá? Vamos adiante? Estamos falando ainda da oferta. Isso daqui é uma informação que eu não obtive, a informação nova para 2019. Eu só trouxe para vocês verem que nessa tentativa que eu estou fazendo de aproximação ao estoque do número de profissionais, né?
Eu também usava, eu tinha uma informação, tive acesso a uma informação pelo cadastro do sistema Confiacrea, do número de novos registros ao ano. Então, a gente vê ali de 2009 a 2018, que é a última informação disponível, um crescimento muito forte, e aquilo ali são os novos registros a cada ano. Então, em 2017, foram 59, quase 60 mil novos registros, que foi o pico dessa série aí de ascensão. Em 2018, esse movimento ele já dá uma interrompida e fica em 58 mil, ainda é um número grande de novos, né, novos registros, mas ele já parece sinalizar alguma coisa ali. Provavelmente, se a gente tivesse os dados para 2019, a gente ia perceber uma reversão, porque muitas vezes, inclusive, as pessoas se formam, mas não se registram, porque o mercado de trabalho não convida, vocês sabem isso mais do que eu, e você tem que pagar a anuidade, e as pessoas preferem acabar não se registrando, porque não veem perspectiva de entrarem no mercado de trabalho na sua área de formação. Vamos adiante, por favor? Então, até ali, eu usei como fonte o cadastro do sistema Confiacrea, que nos dá uma ideia do estoque. Pode falar, por favor. Pode, lógico. Tem que ter o microfone. Está gravando, cadê o microfone? Tem observado que tem muitos casos de interrupção. É observado que tem muitos casos de interrupção de registro. Significa que a pessoa teve título e, após isso, ela, por alguma razão, por questão de trabalho, ela pede ao CREA para poder interromper o registro dela no CREA, porque não faz a atividade de engenharia. E a gente tem observado aqui, pelo menos nossa comissão tem visto isso com frequência. Isso era um dado que talvez você pudesse explorar aí, porque como é que era a interrupção de registro antes e como é que está sendo atual. Porque isso é um dado que é interessante. Seria interessante a gente tentar ter acesso à base de dados, né? Que a gente o acesso não foi franqueado, a gente tentou até. Então, as informações que eu trago são informações que eu consigo, que estão públicas, publicadas na página, no portal, né? Mas eu desconfio que você tem esses dois movimentos. Você tem pessoas que estão se formando e que não ingressam, e tem pessoas que já tinham se registrado, mas que interrompem o registro porque não estão atuando como engenheiros e não estão conseguindo pagar a anuidade, né? Seria muito importante ter esses números ano a ano para a gente poder ver o efeito da crise sobre essa profissão especificamente, né? Então, esse seu testemunho, ele reforça um pouco a percepção que eu tenho. Você tem uma dificuldade crescente para as pessoas se inserirem no mercado de trabalho, mesmo que seja procurando emprego como engenheiro ou engenheira, né? Então, o que eu vinha fazendo até agora é falando do estoque. Agora eu vou trazer uma outra fonte de informação, que é o Censo da Educação Superior, que nos permite ver qual é o número de engenheiros e engenheiras que estão saindo das escolas, formados, e que potencialmente vão entrar nesse mercado de trabalho. Potencialmente, né? Porque eles podem não ingressar porque não têm oportunidade, aí sequer se registram como engenheiros e engenheiras no conselho. Então, esses números mostram, também são relativos a 2009 e 2019, né, o último que a gente tem, mostram o Brasil e Rio de Janeiro. Nesse espaço de tempo de 10 anos, a participação do Estado do Rio de Janeiro em nível nacional do número de formandos é praticamente a mesma, é estável, né, 8%. E aqui em nível estadual, mais ou menos 11 mil pessoas se formaram em 2019 e em nível nacional mais ou menos 130 mil. É interessante a gente olhar que isso mostra também um crescimento muito forte nesses 10 anos, muito forte. Ali eu calculei a taxa de variação média anual, né, a média geométrica, ela é superior a 2 dígitos, 12%, 13%. É muita coisa.
Isso coincide com aquele período do apagão de mão de obra, todo aquele esforço que foi feito, né? Precisamos de engenheiros, precisamos de engenheiras, que o país vinha com um mercado de trabalho muito demandante, né? E tinha muito projeto, muita coisa que sinalizava positivamente para os jovens, né? Para ingressarem nos cursos de engenharia, e isso se refletiu aí. Então, é um crescimento muito forte de 38 mil formandos para 130 mil, e em nível estadual de 3 para 10, né? Mantém a proporção. Vamos adiante, por favor. Essa é a curva do que eu acabei de falar. Mas, quando a gente vê o movimento, a trajetória, a gente percebe que 2018 é que foi o ápice. 2019, ali está em milhares, né, de pessoas. 2019 é que você já tem uma pequena redução desse número de formandos. Então, para além desse crescimento muito forte, a gente também consegue enxergar aí, essa que é a novidade que eu falei, infelizmente, essa interrupção. Que já se manifestava, quando a gente for para a lâmina seguinte, já se manifestava no número de ingressantes, que aí é quem está saindo da faculdade. Mas quem estava entrando na faculdade tomou a decisão de não entrar anos antes, porque você tem né, 4, 5 anos, eu acho que são 5 anos, né, o curso de engenharia, 5 anos. Então, quando a gente for para a lâmina seguinte, pedir a Adriana para passar, ó o pico. O pico foi 2014. Aí é o número de pessoas, número de matrículas, na verdade, de ingressantes, né, matrícula novas nas faculdades, a evolução, no mesmo período de 2009 a 2019, ela atinge o pico em 2014. Aí a gente entra num processo de crise recorrente, tem a recessão profunda em 2015, 2016, e depois a economia brasileira fica andando de lado, num patamar de atividade baixo, fraco. Isso fez com que as pessoas não vislumbrassem possibilidades, né, de inserção como engenheiro e engenheira no mercado de trabalho, mas também que muita gente sequer entrasse porque não tinham condições de pagar, porque as próprias famílias passaram a ter mais restrição de rendimentos e não tinham como custear os estudos dos filhos. Os programas também em nível federal de incentivo foram sendo aos poucos reduzidos nesse período. E nós chegamos aqui no Rio, infelizmente, no final desse período de 10 anos, num patamar de ingressantes inferior ao de 2009. 2009 eram 17 mil e em 2019, 15 mil. É uma lástima que isso tenha acontecido. A gente precisaria ter um crescimento de 2, 3 décadas, né, assim, robusto para permitir que esse esforço, que foi um imenso esforço das escolas de engenharia, de ampliar o número de vagas, de todo mundo que se envolveu nisso, e o país deu um salto importante, a gente vai ver depois. Esse número, pelo menos a mim, me impressiona. E só que a gente interrompeu esse processo, abortou cedo demais. Ele foi interrompido cedo demais e ele não teve tempo de produzir o efeito que deveria produzir, né, na nossa estrutura econômica, na nossa atividade econômica, porque essa é uma atividade essencial. Uma atividade de engenharia para o desenvolvimento de um país, ela é essencial. Os países que estão se desenvolvendo, eles promovem o seu desenvolvimento baseado na engenharia, né? E a gente viu essa mudança aí importante, e ela não dá mostras, pelo menos por enquanto, de que tá sendo revertida, né? Em nível nacional, a redução não foi tão brusca como no Rio de Janeiro, mas também foi muito impactante. E em 2019 eram 251 mil ingressantes, que ainda assim é um número muito elevado, mas muito menor do que aquele pico ali que foi quase de 400 mil, 370, 380 mil, eu não me lembro de cabeça. Vamos na seguinte, por favor? Aqui é a distribuição desses ingressantes por tipo de dependência, né? Se é pública ou privada, e no caso da privada, se é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que o pico da privada com fim lucrativo foi 2014, coincide com aquele pico lá de
do gráfico anterior, que é do total. As escolas públicas continuaram ampliando as suas vagas. De certa maneira, foram substituindo um pouco as escolas privadas. Até 2018. 2019, mesmo nas federais, você já tem federais e estaduais também, né? Eu não sei se tem escola de engenharia municipal, acho que não, mas federais e estaduais. No agregado, elas caíram de 92 mil para 76 mil ingressantes. Quem mais perdeu relativamente foram as escolas privadas sem fins lucrativos, que é aquela barra ali mais escura. Essa voltou a um patamar bastante inferior ao início da série, né? As privadas com fins lucrativos ainda estão num patamar muito elevado, o maior número de vagas, mas também reduziu muito, porque o pico foi de 164 mil em 2014 e agora 2019 foram 123, e provavelmente em 2020 esse número caiu muito, porque aí combinou a crise econômica com a pandemia. Então, esses números aí para 20 devem ter sido muito ruins, muito ruins. Vamos adiante. Esses dados são do censo também da educação superior, né? Todos esses, que tem a ver com fluxo, né? A gente olhou para o estoque, mais ou menos 1 milhão de profissionais ativos, e estávamos vendo ali, pelo menos potencialmente, os novos, né? Chegando. Nós estamos falando aqui de mais de 100 mil pessoas que poderiam estar entrando ali para o sistema, né? Com o FECRE. É óbvio que você tem a saída também, né? Não só essa saída por pessoas que não estão exercendo a profissão, não estão conseguindo pagar, mas também as pessoas vão aposentando-se, algumas falecem. Você tem a saída, né? O resultado líquido é aquele do estoque que eu mencionei. Aí eu faço aqui uma pequena comparação com outros países, que eu acho que é importante, que mostra, eu acho, um pouco esse esforço que o Brasil fez. Pode passar, por favor? Para fazer essa comparação aqui, só uma notinha metodológica. Essa curva verde aqui de baixo é a curva que eu mostrei para vocês, que como é que a gente montou essa série? A gente pega a base do censo da educação superior, o microdado, né, por curso, e procura todos os cursos que tem no nome a palavra engenharia. É uma coisa talvez meio grosseira, mas a gente está lidando aqui com muitas informações, e é uma maneira de processar as informações para 10 anos, e ele resulta num nível de ingressos sistematicamente menor do que aquela outra curva ali. Aquela outra curva é uma indicação de um padrão que é adotado em nível internacional, que junta engenharia, construção e produção. Então, cursos de tecnólogo em construção entram ali também. Então, segundo esse critério, aquilo ali passaria de 130 mil para 160. E esse último ano de 2019, de 129 mil para 160 mil, 159 e alguma coisa. Com essa outra forma de recortar. Eu estou trazendo isso aqui porque na lâmina seguinte, por favor, eu comparo o Brasil com outros países e eu tenho que usar esse critério internacional para fazer a comparação, que é o que eu tenho de informação disponível. Por isso é que eu trouxe isso para vocês verem. Em 2019, o Brasil foi o país, dentre vários países, foi o país que mais formou, em termos absolutos, naquele conceito mais ampliado, que envolve produção e construção também, aqueles 159 mil, quase 160 mil. Dentre um conjunto de países que são países importantes, países números absolutos. Tem relação com a população? Tem, que é a próxima lâmina. De qualquer forma, o Brasil... Índia e China não trouxe a informação, a informação não estava disponível, mas provavelmente eles estão num patamar muito maior do que esse. São países que formam muito mais pessoas, né? Nesse ano, sim. Aí vamos para a lâmina seguinte, que é aí que eu faço. Eu pondero pelo tamanho da população. E aí a gente vê que a posição do Brasil não é mais a primeira, né? Tem outros países que têm um número de engenheiros por habitante muito maior. Pode passar, por favor? Paulo, volta a lâmina ali só para mim. É Brasil, próximo qual é? Estados Unidos, Rússia, aí México, que também forma muitos engenheiros. México tem uma população muito menor do que a nossa, né? Alemanha, Japão, Turquia, Coreia. Coreia é um país também populoso, mas a população muito menor do que a nossa e tem um número grande de engenheiros. Colômbia,
Polônia, Inglaterra, Itália, Chile, Espanha, França. E aqui o último é a Hungria, com 6 mil. Obrigado. Paulo, uma pergunta. A gente sabe que o que acontece no Brasil não é diferente dos outros países. Quer dizer, você vai na universidade ou nas universidades você vê alunos de diversos países. Existe algum estudo que mostre... Porque a questão é o seguinte, um indiano vem para cá, estuda, provavelmente ele vai voltar para a Índia depois, né? Então, esse número provavelmente não vai ser computado lá. Existe algum estudo mundial que... Eu acho que seria interessante, deve ser muito difícil, mas as universidades têm os seus cadastros, né? Eu não sei se os CREAs têm condição de levantar isso também, não sei como é que fica isso. Eu me lembro uma vez que eu fiz... com relação a esse tipo de informação. Uma vez eu fiz, a pedido do Sindicato de Engenheiros aqui do Rio, tentei fazer um levantamento sobre o número de estrangeiros no Brasil. Não era tão grande assim. A gente tem, às vezes, a impressão, mas não é tão grande assim, né? Agora, nessa fonte que eu utilizei aqui, eu acho que eu não tenho essa informação. Mas existem estudos sobre isso. E eu sei, por exemplo, que tem países que são exportadores de cérebros e países que são importadores. Estados Unidos é um grande importador de cérebros, Canadá, Austrália, eles fazem isso como política, né? Porque é o que eu falei, você não se desenvolve sem a engenharia, né? Então, se o país tem condições de financiar isso, ele se vale. Depende das conjunturas, né? Agora nós estamos vivendo também uma fuga de cérebros no Brasil, né? Se você não gera oportunidade, aí é uma tragédia dupla, né? Porque você financia a formação daquela pessoa que era essencial para o desenvolvimento do próprio país e não consegue mantê-la, ela vai levar aquela formação que ela teve para um terceiro país. Paulo, outra coisa, eu vejo hoje já no métier de pessoas próximas a mim, com meio de informática, através do meio de informática, morando no Brasil e trabalhando com engenharia nos Estados Unidos, na Europa, ganhando em euro ou em dólar, aqui no Brasil, pelo computador aqui no Brasil. Ele às vezes não está nem com registro no Brasil e ele é credenciado de organismos internacionais que reconhecem ele e trabalhando lá fora. Mentiu alguma forma? Teve isso? Por acaso teve alguma análise disso ou não? Não, isso que eu saiba não. Agora eu posso afirmar o seguinte: é muito difícil da gente sequer saber o que está acontecendo. Porque uma das características desse tipo de relação de trabalho, isso vale para a engenharia, mas vale para todas as outras ocupações. Onde for possível prestar o serviço remotamente, como é que você vai saber que aquilo está ocorrendo? É uma transação, tem uma plataforma, a plataforma tem as informações, né? Que ela intermedia, então ela tem as informações básicas, mas o Estado tem muita dificuldade de ter acesso àquela informação, ou os conselhos. Porque... E eles não querem, porque tem a tributação, às vezes você paga imposto nos dois países. Então você tem que montar, muitas vezes estão montando empresa em Nevada, nos Estados Unidos, que é uma situação tributária interessante, e a empresa lá, e ele é empregado da empresa dele lá, e depois ele remete dinheiro para cá, para outra empresa aqui. Tem uma situação tributária para não pagar imposto. Essa é uma mudança estrutural associada ao processo de inovação tecnológica, que está transformando crescentemente o setor de serviços num setor que a gente chama de tradable. Antigamente, quando eu estudei na economia, na década de 80, os produtos chamados de comercializáveis eram os produtos materiais, tangíveis. Tinha que ser ou produto agropecuário, ou produto industrial. Era isso que circulava para lá e para cá. E os serviços financeiros, né? Depois que teve a abertura das contas financeiras, né? A desregulamentação. Mas esse tipo de serviço, ele não era possível de ser prestado além de fronteiras. A pessoa tinha que se deslocar para lá, ou vice-versa. E essas novas tecnologias, elas permitem que isso aconteça agora, e é um grande problema.
Eu vejo um problema maior ainda no sentido inverso, que a gente crescentemente está usando serviços de outros países e pagando royalties por isso, né, em detrimento da nossa força de trabalho. Esse é o maior risco que a gente corre, porque esses outros centros são mais dinâmicos, têm as tecnologias de ponta, a não ser em situações muito específicas, né, de uma força de trabalho muito especializada que consegue, é bilíngue ou é trilíngue, tem acreditação internacional, então ele teve condições de investir para pagar esses certificados, essa certificação, e vai disputar esse mercado de trabalho global. Aí vai ter a reação dos trabalhadores de lá, né, dos países de origem, né, que vão dizer, pô, esse cara está vindo de lá do Brasil para tirar uma vaga do nosso mercado de trabalho aqui, mercado de trabalho sofisticado, né, do engenheiro, Eles aceitam que a gente vá lá fazer um serviço mais desqualificado, mas esse tipo de serviço eles tendem a não gostar que a gente faça. Agora, as empresas não estão pensando nisso. Se a pessoa responder o que ela tem que responder tecnicamente e é um custo mais barato, porque mesmo que ele receba em dólar, provavelmente ele vai custar para a empresa menos do que ele custaria lá, para ela tá bom. Para ela tá bom. Então, eu acho que esse é um ingrediente novo, assim, relativamente novo, tende a se intensificar e que vai trazer uma dificuldade adicional para os órgãos de regulação, órgãos de organização profissional, para o Estado Nacional. Como é que você taxa, que é a outra coisa que você falou? Como é que você vai cobrar por esse serviço prestado alguma incidência de impostos sobre isso? É muito difícil. Muito difícil. Isso é um grande desafio. E tem coisas que estão sendo discutidas a respeito, né? Mas vamos lá. Então, a lâmina seguinte tem a ponderação daquele número de formados por habitantes, 10 mil habitantes. Então, o Brasil cai bastante naquela reguinha ali, ele tem uma proporção de 7,6 engenheiros por 10 mil habitantes. Aí o primeiro passa a ser a Coreia do Sul, que vai para 13,6, ou seja, quase o dobro do que a nossa relação. Depois a Alemanha com 13, Suíça com 12, Finlândia com 12 e o Chile com 11,3. Interessante isso, né? A Colômbia com 10, a Colômbia também supera o Brasil. Irlanda, México, Polônia, Rússia, Turquia, Dinamarca, Portugal, aí que vem o Brasil. Depois do Brasil tem a Austrália e aí tem a Inglaterra com 5. Isso tem muito a ver com a estrutura econômica de cada país, o grau de desenvolvimento de cada país também. Os países que estão querendo se desenvolver, eles precisam mais, né, do que outros que de repente já estão. Na Inglaterra você tem muito a coisa dos serviços financeiros, a indústria cultural lá também tem muito peso, mas eles têm ali uma proporção mais baixa do que a nossa. Holanda, Canadá, Noruega, Estados Unidos é um dos mais baixos aí dessa relação que eu separei, Espanha e França. França tem 3,1, é metade do Brasil. Menos da metade. Agora, eu acho que esses indicadores para nós vão piorar, essa que é a questão, porque a gente está num momento de descenso, né, do número de formandos, do número de ingressantes, e aquele esforço que foi feito para ser retomado, você precisa de novo de uma grande sinalização de que vai ter mercado de trabalho para isso. Vocês mesmos falaram, são 5 anos, é muito esforço, né? Muito esforço para você fazer o curso e depois não ter uma perspectiva de vir a se empregar. Vamos adiante, por favor. Então, a gente falou um pouco sobre qual é a oferta, tem um estoque, tem um fluxo, e agora vamos tentar olhar para ver as ocupações, né? A fonte de informação mais importante é a PNAD. A PNAD é uma pesquisa feita pelo IBGE, que é domiciliar. Então, ela pergunta às pessoas, a partir de uma amostra estatística, probabilística, pergunta às pessoas qual é a ocupação que elas têm do ponto de vista profissional. E, segundo essa fonte, em 2019 também, é o último dado disponível, havia 553 mil engenheiros e engenheiras ocupados. Aqui eu estou falando da demanda. Vocês viram que a gente tinha lá 1 milhão de registros, mais ou menos, e 533 mil ocupados como engenheiros, né? E 553, perdão.
A maior parte empregados no setor privado, com carteira assinada, são 277 mil. Sem carteira assinada, 42 mil, corresponde a 8% do total. No setor público, ali são estatutários em nível federal, estadual e municipal, né? E, se eu não me engano, também os engenheiros ligados às Forças Armadas também entram ali. É um contingente grande, né? 95 mil profissionais. Como empregadores, 45 mil. E como conta própria, né? São autônomos, como engenheiro, um número grande também, 17%. Embora seja abaixo da média do mercado de trabalho nacional, que está em torno de 25%, 26%, né? Mas é uma proporção alta, 94 mil. Com a diferença de que os conta própria da engenharia são, na sua maior parte, conta própria que tem algum grau de formalidade, porque eles têm CNPJ. A esmagadora maioria. Quando você vai para os conta própria em geral, os autônomos em geral, da economia brasileira, a maioria não tem CNPJ, é totalmente informal. Então, o fato de se conta própria não significa dizer que é um negócio ruim. Pode ser, inclusive, um bom meio de vida ali. Que a gente, em geral, pensa que conta própria é algo que é informal, é precário. Aqui não necessariamente é disso que a gente está falando. Me permite uma outra pergunta? Obrigado. Quando você coloca ali setor público, existe no país não sei se é o caso aí, porque eu não vi estatais aí, tá? Existe uma certa forma de denominação que ela acaba embolando um pouco. Por exemplo, eu trabalho numa empresa, hoje não é pública, mas ligada à Eletrobras, mas eu falo mesmo, o Orlando que me corrija se eu estiver enganado, mas a Petrobras, por exemplo, somos todos seletistas e não estatutários. Então, Não, mas se você for empregado no setor público, a esfera pública, você vai aparecer ali naqueles 95 mil. Mas o público você chama também Petrobras? Isso, Petrobras? não é só servidor estatutário, não é só militar, mas também as empresas que são controladas pelo Estado. Ela tem que ser estatal. Não, tranquilo. Ou estatal ou pública, né? No caso da Caixa Econômica, você tem engenheiro, arquiteto na Caixa, ela é 100% controlada pelo Estado, então ela é considerada uma empresa pública. Também vai aparecer ali. Eu só coloco o detalhe que boa parte dele, então, é seletista e não estatutário, Isso, tá? isso. Só para... Obrigado. Não, tem bastante... Verdade. A maior parte deve ser seletista, por causa disso, das estatais. Embora tenha também, né? Você tem bastante nas prefeituras, nos governos estaduais, mas a maioria é empresa estatal, você tem razão. Em nível estadual também, você pega... Aqui no Rio você pegava, né? Ainda tem o resto da SEDAI, mas a SEDAI era uma empresa de engenharia, né? Peso muito grande da engenharia, e apareceria ali. Vamos adiante, por favor? Então, essa é uma fonte. A outra fonte que a gente costuma utilizar é a RAIS. A RAIS, diferentemente da PNAD, ela é uma informação prestada pela empresa, pelos estabelecimentos empregadores. Então, ela tende a jogar para baixo esse número, na medida em que muitas pessoas que estão trabalhando nas empresas não são classificadas ali como engenheiros ou engenheiras. Embora tenham essa formação, mas se estão num cargo de chefia, se estão fazendo algum outro tipo de trabalho que possa ser classificado numa outra CBO, a empresa pode ser que não classifique ali. Então, ela classifica aqui estritamente aquele que ela reconhece como engenheiro ali no trabalho que está fazendo, e aí o número é menor. Então, nós temos ali o total de 235 mil, entre engenheiros, agrônomos e algumas outras profissões correlatas ali que são em menor quantidade, para o mesmo ano de 2019. Esse é um dado relativo a 31 de dezembro. A RAIS ela é informada com a posição do emprego em 31 de vínculos, né? O número de vínculos em 31 de dezembro. Você ia perguntar uma coisa? Eu vou esperar você mostrar a próxima. Tá. Então vamos lá, vamos para a próxima. Você passa, Diana, por favor? Aqui, pode passar a outra também? Só para a gente ter uma ideia, esse número em 2014, que foi aquele ano que eu estou dizendo aqui que foi o melhor ano, né? Esse número chegou a 270 mil, então ele está 35 mil menor em 2019.
E 2020 eu trouxe, o dado está disponível, a RAIS foi divulgada, acho que há 2 semanas. Então eu trouxe o número de engenheiros ali para a RAIS 2020, 239 mil. Então nem houve, desse ponto de vista, comparando com 2019, uma queda muito forte. E 2020 nós estamos falando do período pandemia, né, 31 de dezembro de 2020. Agora, a RAIS de 2020 está sendo considerada uma fonte ainda com muitos problemas. Muitos problemas. Porque coincidiu com a pandemia e com o período de implantação do e-social, que está sendo a nova fonte desse registro. Isso vale para a RAIS e para o CAGED. Então, a gente está olhando ainda com algum cuidado para esses dados, por isso que eu preferi mexer com 2019 do que com 2020. Tá? Bom, você falou que no início tinha 1 milhão de engenheiros ou profissionais correlatos, né? E na segunda momento, que é a demanda, você registra que tem 500 mil. Onde estão os outros 500 mil? Uma parte é desempregado, uma parte está fazendo outra coisa, que não atuando como, Quer dizer que, então, como engenheiro. A saída de engenheiros do sistema podem aumentar muito, é isso que... Dependendo do que venha a acontecer, por exemplo, aqueles 95 mil ali, nós estamos falando que a maior parte ali são empresas estatais. Dependendo do que venha a acontecer com as empresas estatais, pode ser que a gente tenha uma... Eu não estou nem falando pelo que dado, estou falando pelo esse meio milhão que está faltando para 1 milhão que tem um registro hoje no CREA. Se eles não têm um registro, eles não estão trabalhando, então, para que ter... Ah, entendi. Quer dizer, até quando eles vão sustentar essa situação? Tá pagando o CREA sem ter atividade no CREA. Então, isso é um número para o CREA complicado. Agora, sim, complicado. Nós temos que dar um jeito de voltar a fazer Não é à crescer, toa que sai tanta gente do sistema. crescer o emprego. Tem que voltar a crescer o emprego geral Porque e o emprego de quando engenheiro. o cara se forma, ele se forma, ele tem... Pô, ele vai estar doido para arrumar emprego. Então, ele não tem... Dificilmente alguém se forma e não vai ter o registro. Ele bota o registro todo mundo para dentro. Agora, depois, para conseguir o trabalho que são elas, né? A dificuldade. Agora, eu acho que tem gente que está fazendo outras... Porque, ainda assim, o profissional de engenharia, como ele tem uma formação muito sólida, ele acaba tendo vantagem comparativamente a outras formações para buscar vagas para além da engenharia. Mas não estão, teoricamente, pela informação de demanda, não estão trabalhando em engenharia. Não na engenharia, isso que eu estou falando, eles podem estar fazendo outra coisa. Podem estar fazendo outra coisa. Mas eu acho que guardam uma perspectiva de voltarem para a sua profissão. Assim eu espero. Talvez seja só um desejo, né? Não, nós temos que voltar a crescer. Isso é um pouco o que eu queria conversar logo agora na sequência. Essa situação para nós eu acho que ela é insustentável, né? Vamos adiante, que eu acho que tem um resumo. Aqui é a evolução. Ó. O que eu quis mostrar aqui? Eu quis mostrar que naquele período de maior crescimento, a engenharia cresceu mais do que a média nacional das ocupações. A curva em azul é o conjunto das ocupações. Em todas as áreas de atividade, com todas as formações profissionais. E a linha vermelha é a linha dos engenheiros. E isso aqui é a taxa de variação, eu estou chamando 2002 igual a zero. Então, o pico ali em 2014, você teve um crescimento acumulado de 90% dos engenheiros, das ocupações de engenheiros e engenheiras, e de 73% das ocupações em geral. Dentre elas, engenheiros e engenheiras. Aí é o total Brasil. Isso já caiu para 64% e as duas curvas encontraram. Essa que é o crescimento foi mais que proporcional e a queda também foi mais que proporcional. E no caso do Rio, que é o próximo, embora a trajetória seja parecida, a queda é ainda maior. Então, nós estamos falando de 2003 a 2018, 2019, nós estamos falando aqui quase 20 anos, 15, 16 anos, e uma variação acumulada de 33%. É muito pouco. Né? Tinha batido um pico de 80% e agora caiu mais, inclusive, do que a média do conjunto das ocupações aqui no estado do Rio. Pode passar, por favor. E aqui é um grande resumo
daqueles números. Então, daquele 1 milhão, se a gente tentar usar aquela hipótese que eu usei, da proporção de títulos de graduados e tecnólogos, a gente teria 947 mil registros ativos. Não, de títulos, melhor dizendo. Os registros ativos, pensando naquela proporção, seriam 863 mil. Concluintes de engenharia, que está caindo, a gente viu, o pico foi em 2018, né? 2019 já foi menor, em torno de 130 mil, 553 mil ocupados, segundo a própria PNAD, ocupados assalariados, né? Com carteira assinada, 277 mil no setor privado, e pela RAIS, 235 mil. Então, são grandes números. Na verdade, aquela distância é menor. Porque a gente estava trabalhando com o total, mas ele tinha também técnicos. Isso. E aqui a gente fazendo aquela hipótese, né, cai para um número, mas mesmo assim ainda tem bastante gente ali que eu nem diria que a maior parte é desempregado, que eu acho que não. Está ocupado, mas está fazendo alguma outra coisa que a gente não sabe o que é. Né? Ele não está ocupado como um engenheiro, que é o que esses números estão mostrando aqui. Então era isso que eu queria trazer de números, e aí tem só mais um número aqui que tem a ver com o que eu falei, para a gente olhar com cuidado. Esses dados são do CAGED, eles são dados mensais de admissões e desligamentos, e o que está mostrando é que a gente vai de janeiro do ano passado até agora, setembro desse ano, é o que tem de mais recente, isso é para o estado do Rio. O que a gente está vendo é que você teve, durante a pandemia, perda de postos de trabalho, que é aquela barra para baixo ali, mas agora, nos últimos meses, a partir de abril, você tem geração líquida de empregos, ainda num número pequeno, mas tem. Né? Tem observado que na área de recolhimento de atividade E se faz registro aqui, tem observado um crescimento. Tem, né? Então. Agora nesse ano, né? 2021. Porque 2020 a gente quase parou, né? Quase parou. Especialmente no segundo trimestre, foi uma coisa muito forte, muito abrupta. Não é de número de engenheiros, mas de ARTs, que são a atividade. Mas é uma sinalização de alguma retomada da atividade econômica, né? Não é nada assim para soltar foguetes, mas Mas é interessante que, como o valor da RT não subiu nesse período, por razões óbvias, crescer em dinheiro o valor do montante da RT é interessante, porque não significa que a atividade está retomando mesmo, entendeu? Não tem nada a ver com o número de profissionais, mas sim com o volume de RTs recolhidas, que é a atividade também. Porque o valor unitário está congelado desde o início da pandemia. Em certa medida, isso está acontecendo também quando você pega os dados da PNAD e olha para o mercado de trabalho em geral, você vê que houve um aumento grande da ocupação. No segundo trimestre do ano passado, quase 10 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho. Por isso é que a taxa de desemprego não explodiu, porque elas pararam de procurar, elas saíram mesmo do mercado de trabalho. E praticamente todo aquele contingente, um pouco menos, retornou. Só que retorna em condições mais precárias. Então você tem uma expansão grande da ocupação, mas a remuneração cai. Então o efeito disso é uma coisa parecida. O efeito disso em termos de massa de rendimentos é praticamente estagnação. Porque aí, nesse caso, inclusive, o valor médio dos rendimentos reais caiu. Em parte devido à alta do custo de vida também, né, que está corroendo o poder de compra das remunerações, e em parte porque as ocupações de mais baixa qualidade, que eram as que tinham saído, elas estão retornando. Então elas tendem a gerar o que a gente chama de efeito composição, jogam a média para baixo. Não é que quem ganhava mais está ganhando menos, é que na média, como está entrando as ocupações de mais baixa remuneração, você joga a média para baixo e dá esse efeito de uma queda de mais de 11% no rendimento médio, se você comparar o terceiro trimestre desse ano agora com o do ano passado.
que foi mais do que compensado pelo aumento da ocupação. Diga. Como que o senhor vê diversos, agora com a privatização da Águas do Rio, que já contratado 50 bilhões aí em um período de mais ou menos 10 anos, né? Ou seja, cerca de 2 anos ele tem que fazer uma série de infraestruturas aí, naturalmente vai exigir muito engenheiro da parte sanitária, engenheiros da parte mecânica. Hoje você tem equipamentos que fazem furo dirigido, você não escava mais, você faz um equipamento que é mecânico, você faz furo dirigido, envolve aí especificamente a mecânica e outras atividades. Como que você analisa que seria uma contratação já, investimentos aí da ordem de 50 bilhões, né, só nessa privatização aí, e agora mais também 50 bilhões só agora hoje no Brasil, ontem foi anunciada a semana, de autorizações de ferrovias, né? Foram 9 ferrovias autorizadas com um investimento de 50 bilhões, né, de investimento, ou seja, eles passam, mudou o sistema, ele passa a ser dono durante 99 anos daquela ferrovia, ele constrói, é dele, é da iniciativa privada, que vai demandar na construção e depois na manutenção e engenharia. Como você analisa esses contratos já efetivados aí governamentais dessas obras que devem surgir aí? Eu acho que tem duas coisas importantes na questão que você levanta. A primeira é a ideia de a gente ter investimentos contratados. Isso eu acho sempre positivo. Tá? Se não houver investimento, especialmente em infraestrutura, a gente não faz com que a nossa economia volte a crescer. Você pode até ter algum surto de consumo que leve à produção no curto prazo, mas se você não tiver ampliação da capacidade produtiva, e para isso, ampliação da própria infraestrutura econômica, né, a gente vai fazer uma espécie de voo de galinha. Isso não se sustenta. Então, a notícia em si é positiva. Agora, a outra questão é as condições em que isso vai se dar. Isso é que eu, inclusive, acho que é o que está sendo questionado, né? Nós já tivemos, por exemplo, no passado, na década de 90, naquela primeira leva de privatizações do sistema, uma parte do nosso sistema ferroviário, uma série de compromissos que foram assumidos pelas empresas que não foram cumpridos, de investimento, de melhoria da qualidade, da malha, etc. Né? Então, a primeira coisa é essa, será que a gente consegue garantir? Eu já li pessoas dizendo que o fluxo de recursos estimados, no caso da SEDAI, de receitas, para que isso viabilize o investimento que vai ser feito, ele está superestimado, que você não vai, na verdade, não vai viabilizar que isso aconteça. Eu confesso que eu não conheço o detalhe, então, mas tem essa coisa que eu acho que é importante. Nós vamos conseguir fazer com que aquilo que foi acordado ocorra. Vou te dar um exemplo, outro exemplo como esse das ferrovias, que pelo menos coloca uma preocupação. Quando a gente fez os contratos de concessão na área de petróleo e gás e tinha lá uma exigência de conteúdo nacional, as empresas foram sistematicamente não cumprindo aquelas exigências e acabou que a ANP perdoou as empresas, né? Deu o waiver lá para esses descumprimentos de contrato. Então, fazer valer o contrato é uma grande dificuldade nossa e a experiência internacional mostra isso também. Na área de saneamento, por exemplo, países que tinham feito esses processos de venda, né, de empresas, alguns estão voltando atrás, como na França, em Portugal, nos Estados Unidos, porque as condições pactuadas, às vezes décadas antes, né, não foram cumpridas. Então, se a gente conseguir fazer valer, ótimo. E a outra coisa é, quanto disso a gente consegue reverter para a demanda aqui dentro? Demanda de profissional, demanda de máquinas, demanda de equipamentos, demanda em geral. Que é a outra disputa, né, em nível internacional, da chamada divisão do trabalho, divisão internacional do trabalho. Então, empresas que têm, por exemplo, as suas matrizes fora do Brasil, a gente viu isso na área de telefonia, vê isso em várias áreas, agora na área de petróleo e gás, e mesmo a Petrobras está fazendo isso, infelizmente, acabam encomendando
parte importante daquilo que precisam para realizar os investimentos fora do Brasil. Então, geram demanda por força de trabalho especializada fora do Brasil. Agora, com aquilo que você mencionou, a possibilidade da pessoa trabalhar remotamente, né, através de uma plataforma. Então, essa é uma briga que a gente vai ter que travar na implementação dos contratos para a gente garantir que ele resulte nos maiores benefícios possíveis para nós, para a nossa população, para os engenheiros aqui, etc. Porque os volumes são elevados, a gente tem que garantir que eles sejam empregados, de fato, isso é uma briga. E a outra coisa é como eles vão ser empregados. Nós vamos comprar a parte, digamos assim, mais nobre do exterior e vamos deixar a parte que agrega menos valor para ser fornecida aqui dentro? Isso é uma disputa. E não é uma coisa simples, porque existe uma grande guerra em nível internacional, né, na área de serviços de engenharia, de fornecimento de máquinas, equipamentos, a própria escolha das tecnologias. E o Brasil, infelizmente, é um país que tem poder de barganha mais reduzido, né? É periférico, nós estamos com, entre aspas, a nossa soberania abalada, né? Vem sendo abalada. Então, fazer essa disputa não é simples, né? Tem vários exemplos, né? Eu me lembro, na época das Olimpíadas, a gente adotou o VLT aqui, eu acho que é uma firma espanhola, né? Se eu não me engano, francesa. E havia gente que dizia, não, nós temos tecnologia para nós mesmos fazermos isso. Você tem os projetos na FRJ, você tinha um projeto lá no Rio Grande do Sul também. Mas é uma briga aí. Então, isso não está dado. O que está dado é a privatização, é o contrato estabelecendo um volume muito alto de investimentos, né? Como é que isso vai acontecer é a disputa que a gente vai ter que fazer. Eu acho que vocês, né, no conselho e tudo, né, as entidades, ficar muito vigilantes, porque a gente corre o risco de uma parte importante disso não repercutir como a gente gostaria, né? Mas tomara que isso não aconteça, né? Nós temos que fazer esses investimentos, todos eles, né? Como o Brasil tem uma imensa dívida social, inclusive, você tem a infraestrutura econômica e social. Isso nos permitiria crescer ao longo de décadas, só com essa demanda não satisfeita, né, de várias coisas que em outros países já tá superado. Eles estão tendo que fazer novos ciclos de investimentos baseados em outras demandas, né, para mexer na sua infraestrutura, agora na área de tecnologia da informação e tudo. E nós poderíamos aqui, que nós temos tecnologia, condições de financiar internamente, tem os profissionais que poderiam fazer durante muito tempo. Nosso problema é habitacional, na área de saneamento, tudo isso ensejaria o transporte público, urbano, tudo isso ensejaria uma demanda gigantesca, nos permitiria crescer durante muito tempo. Por que a gente não consegue fazer é outra longa conversa, né? Que eu acho que é uma coisa mais de ordem política mesmo, né? Essa que eu acho que é a maior limitação. Você me permite um rápido comentário? A indústria de climatização, tá? Nós temos aí a Midea, a Gree, Samsung, né? E Daikin, que é japonês. Poderia aproximar mais do microfone um pouco? Estou achando que está baixo. O que acontece? Eles, para se instalarem no polo de Manaus, eles precisam ter um certo índice mínimo de nacionalização das peças utilizadas. Os caras compram grade de plástico, entendeu? Filtro, coisas mais simples do sistema, e as peças mais nobres vêm todas de fora. Então, ele, entre aspas, ele cumpre a legislação e permanece o país perdendo com isso. E ele tem isenção de impostos. É lamentável. Deixa eu aproveitar, que eu acho que essa é a parte mais interessante da nossa conversa. Eu não sei como é que a gente está de tempo, Marco Antônio. Tem mais uns 10 minutos. Tá. Então, deixa eu mostrar só as duas, como uma provocação, mostrar duas imagens aqui que eu queria apresentar, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui e começamos a fazê-lo espontaneamente. Pode passar, por favor. Isso aqui é o perfil da pauta de exportações da Holanda. Do lado de cá são serviços, essa primeira coluna.
O amarelinho ali são os produtos agrícolas. O roxo, se é que é roxo, eu não sei se a cor é essa, roxo, são produtos químicos. O azul ali são produtos, são máquinas e equipamentos. Aquele azul claro são produtos eletrônicos. O marrom aqui embaixo são minerais, mas no caso da Holanda, a parte do leão, que é aquele quadradinho maior de 6,7% da pauta de exportações todas, é derivado refinado de petróleo. Tá? Aquele roxo ali mais escuro, o azul ali, indústria automobilística, e por aí vai. Aí vamos ver a seguinte, que é a do Brasil, agora 2019. Amarelo, agricultura e agropecuária, na verdade. Soja, café, milho, suco de laranja. Eu não estou enxergando direito aqui, mas estou falando de cabeça, acho que é isso. Aqui do lado do cantinho aqui, serviços, que a gente vende, que é praticamente nada. Tecnologia da informação um pouquinho. Lá na Holanda, aquela parte do leão ali era ICT. Aqui é praticamente nada. Aí depois o marrom, gigantesco ali. Minério de ferro e petróleo, mas petróleo cru. Petróleo cru. Refinado é um negocinho ali embaixo. Automobilística tem um peso também parecido. Perdeu, está perdendo muito. E agora, mais ainda, as firmas estão indo embora do Brasil, né? As empresas estão indo embora. Ford, Mercedes, estão tomando a decisão de saírem do país. É uma decisão estratégica. Né? O que eu quero mostrar com isso? Nós estamos, por isso que eu disse que o Brasil está numa encruzilhada, e o ano que vem é um ano muito importante. Nós estamos correndo um risco de avançarmos nesse processo de regressão da nossa estrutura econômica, como se a gente estivesse fazendo um reencontro com o nosso passado histórico, e comprometer o nosso desenvolvimento por décadas, dependendo do que aconteça, ou, se tudo der certo, interrompermos esse processo para começarmos de maneira com muita dificuldade a tentar alterar essa trajetória, que é obra nossa, mas é obra também do jogo do Brasil no mercado internacional, porque os outros países não estão parados, né? Então, estão sempre disputando os mercados. Mas nós estamos agora reprimarizando a nossa economia. Isso é a marca da nossa história. À exceção de um período em que a gente tentou produzir, construir a ferro e fogo uma alternativa a isso, que foi o período em que o país se industrializa, Vargas, mas principalmente a partir dos anos 50. E o país começou a tentar se desenvolver daquilo que o envolveu historicamente, o prendia historicamente. E aqui nós estamos num processo de subdesenvolvimento. É uma trajetória de subdesenvolvimento que a gente está atravessando agora. A crítica a esse tipo de especialização aqui, especialização primária, né, em produtos primários, ela já foi feita desde a década de 50 do século passado. O Brasil tem um autor famoso que discutiu isso, fazia parte daquele grupo de economistas estruturalistas que era o professor Celso Furtado, e eles mostravam intuitivamente que a estrutura econômica ela é definidora do nível de desenvolvimento de um país. E que se nós continuássemos especializados, como em todos os nossos ciclos, né, da nossa história, desde o pau-brasil, passando pelo ouro, borracha, café e agora petróleo, se nós nos especializássemos nisso, nós teríamos, na relação com os países que produzem, como a Holanda produz, produtos industrializados de alto valor agregado, teríamos sempre uma dificuldade de produzir o nosso desenvolvimento, porque o valor que esses produtos aqui agregam é muito menor. E, além de ser menor, ele corre o tempo todo o risco de flutuar ao longo do tempo, de acordo com os ciclos da economia mundial. Então, o petróleo agora está batendo em $80 o barril, mas em 2014 ele bateu em 25. E esse tombo, ele mexe com a economia brasileira, porque nós somos dependentes das exportações desse bem mineral aqui. Isso vale também para a nossa exportação agropecuária. E a questão do meio ambiente também ali,
Além da sujeira toda que isso envolve. Da sujeira toda que se envolve. Então, o que o Furtado dizia, não só ele, mas ele dizia magistralmente, que a relação de troca entre do valor dos nossos produtos e o valor desses produtos industrializados, ela não só ela é desfavorável, como ela vai se deteriorando ao longo do tempo. Os produtos agrícolas vão agregando cada vez menos valor relativamente aos produtos industrializados. Nós tentamos romper com isso, quando a gente tentou produzir a nossa industrialização, o Brasil diversificou muito a sua indústria, tinha uma pauta de exportação muito mais rica do que isso, anos 70, até os anos 80, e depois foi se empobrecendo. O processo de industrialização não é obra do Temer e do Bolsonaro, é bem anterior, mas foi muito acentuada agora, no período recente. E agora, de uns anos para cá, talvez de uns 10 anos para cá, a gente detém um instrumental na área de economia que permite botar números naquela intuição que os economistas estruturalistas tiveram, a partir da pauta de exportações dos países. A ideia básica é a seguinte: a sua pauta de exportações, os produtos que você consegue exportar, refletem o seu grau de desenvolvimento. Esse modelo teórico aqui, ele é baseado em séries estatísticas desde a década de 60, das exportações de todos os países, e eles perceberam uma associação entre nível de desenvolvimento e sofisticação da pauta de exportações. Então, quanto mais sofisticada for a sua pauta de exportações, maior é o seu nível de desenvolvimento. E nossa trajetória aqui é uma trajetória de simplificação da nossa pauta de exportações, de descomplexificação, nem sei se essa palavra existe na nossa pauta de exportações. Então, nós estamos numa trajetória de empobrecimento e não de desenvolvimento. Temos que interromper com isso, porque isso aqui, do ponto de vista da engenharia, é engenharia para poucos. É engenharia para poucos. Nós vamos comprar as coisas de fora, o desenvolvimento científico e tecnológico vai ser feito fora do Brasil, nós vamos ser usuários e consumidores de produtos de alto valor agregado, vamos precisar de ter um grupo de técnicos aqui na área de engenharia, etc., até para organizar a produção, para a logística e também para fazer o uso dessas novas tecnologias, mas nós vamos pagar parte do leão na forma de royalties para o exterior. E nós precisamos, para nos desenvolvermos, já vou concluir, aumentar o valor que a gente agrega. O Brasil tem um PIB de 8 trilhões de reais, grosseiramente falando, nós temos 200 milhões de habitantes. Em nível internacional, nós somos considerados um país de renda média, média baixa, eu acho, ou média, classificação do Banco Mundial. Mas se você tirar alguns desses segmentos aqui, que por razões de mercado tem uma boa parte do valor que é agregado na nossa economia, sobra para o conjunto da população uma renda média muito baixa. E para nós aumentarmos a nossa produtividade, a gente tem que ter o desenvolvimento científico e tecnológico como base. E a indústria no centro. Se não tiver indústria, você não tem ganhos de escala, você não tem os ganhos de produtividade. O setor agropecuário é um setor que emprega muito pouco. Da mesma forma, o setor de extrativa mineral gera um valor agregado gigantesco para a mão de poucos. Isso não se espalha para o conjunto da sociedade e não há difusão de tecnologia a partir também do que é feito aqui. Então, esse modelo para nós não presta. Eu estou colocando essa questão para a gente pensar. Por isso que eu falei, o ano de 2022 é um ano definidor do que pode ser a situação do país nas próximas décadas, né? Pelo modelo de país que a gente está pensando. Isso aí não seria uma culpa do nosso sistema tributário, que ele penaliza os produtos de alto valor agregado com um alto imposto sobre salário? A gente exporta salário nos produtos industrializados, coisas que a gente não vê em outros países. A gente vê todo o nosso sistema tributário, a incidência de impostos em cascata na exportação de produtos industrializados. Já os produtos primários, você não tem isso, então a gente consegue ser competitivo. Não seria também a questão disso aí? Eu vejo muito, na hora que eu vou analisar, eu consigo produzir o produto, na hora que eu vou ver a cascata,
que eu boto de imposto, não consigo comercializar lá fora, que eu exporto, inclusive, ISS no meu produto. Eu acho assim, nós temos que mexer no nosso sistema tributário. Então, desse ponto de vista, eu concordo com você, temos que fazer uma reforma tributária. Mas eu não diria que essa é a questão chave, né? E acho que o fato de os produtos minerais e agrícolas serem pouco tributados é mais um sintoma do poder que esses grupos têm junto ao Estado brasileiro para definir as coisas desse jeito, e não de uma maneira que seja do interesse do país. Esses lucros extraordinários que esses segmentos vêm tendo agora com o câmbio e a alta dos preços internacionais, deveria ser taxado. Não faz sentido eles terem um resultado extraordinário como eles têm agora e a população completamente empobrecida e o Estado sem recursos para poder... Então, tem países que taxam. A partir de determinado valor, a venda de minério de ferro, venda de soja, venda de petróleo cru, vai pagar uma parte para o Estado produzir, promover o desenvolvimento, né? Ora, eu não acho que a questão tributária é a questão central. Eu não acho. Eu não vejo condições de o Brasil se desenvolver sem uma participação muito decisiva do Estado, inclusive através das suas empresas estratégicas, como é o caso da Petrobras. O que está restando dela. Se a gente pensar o tamanho do pré-sal, o que isso significaria para a gente, como oportunidade de, em algumas décadas, a gente aí sim se desenvolver economicamente em diversos segmentos de atividade, né, a partir dessa renda extraordinária que vai acabar, né, e a gente não tá conseguindo fazer uso, infelizmente, estão deixando esses recursos serem extraídos do país, como já aconteceu no passado, né, com outros recursos, né. Então, eu acho pouco provável que, a partir da iniciativa privada, sem uma liderança estatal, você, não para fazer, mas para induzir, para orientar e para atrair, né, para alguns projetos base, você conseguir promover o desenvolvimento econômico do país, no sentido de melhorar as condições de vida do conjunto da população, né? Tem que mexer nessas coisas todas, a questão tributária, várias, na infraestrutura econômica. Agora, eu não acho que isso é o central. Não acho que isso é o central. Nós estamos agora, por exemplo, permitindo que a nossa economia seja dolarizada. Nós acabamos de deixar com que o Banco Central seja um órgão independente do governo federal. Então, nós estamos erodindo o Estado brasileiro, o pouco que ele ainda tinha de recursos, para tentar promover o desenvolvimento. O desenvolvimento não acontece por... um destino, né? Nós podemos nos atrasar ainda mais, como o futuro do Brasil. Nós não estamos fadados a nos desenvolver. Se não for uma construção nossa, porque os outros países querem, né? A gente deu o exemplo aqui da Zona Franca de Manaus. Como é que a Samsung virou a Samsung? Foi o Estado coreano, junto com os capitais privados na Coreia, que forçaram a barra para você ter uma nova empresa no setor de eletroeletrônico e entrar e virar uma ator em nível internacional, uma player. Então, se você pegar os setores mais dinâmicos da economia, você tem poucas empresas mundiais, cada um deles. O Brasil quase abriu mão da Embraer. Nós temos 4 grandes empresas de aviação comercial no mundo. Porque eles devolveram, porque eles se enrolaram, fizeram um projeto, que eles são tão competentes, mas o projeto do Boeing foi para o vinagre, a empresa teve um prejuízo gigantesco, eles não conseguiram absorver a Embraer. Mas se dependesse do nosso Estado, a gente tinha aberto mão de uma empresa estratégica. Então, esse é um exemplo de que a gente não vai conseguir avançar se a gente não tiver coordenação, né, e forçar um pouco a barra nessa disputa internacional. A política de conteúdo local da Petrobras, vocês mencionaram, só para concluir. Ela tinha um patamar muito elevado, 65%, aí isso é inviável e tal, caiu para quanto? Caiu para 18%. A ANP estabeleceu, os novos leilões, 18%. Esse 18% é o que ele mencionou, é serviço de hotelaria, são aquilo que eles não conseguem importar. A parte nobre vai vir toda do exterior. Toda do exterior. Não, isso é uma questão de soberania nacional. Falei demais.
Alô? Tô falando? Alô, Paulo. Eu não sei se alguém lá que está na parte online quer fazer alguma pergunta para a gente finalizar aqui. Não, eu Alguém escutei gostaria? o palestrante abordar vários temas, né? E, de repente, na minha cabeça, volta a questão da reserva de mercado, pô. Que talvez seja a única maneira de você fazer a indústria desenvolver, uma vez que essa está em franca desestruturação desde meados de 2003. Né? Final de 2002, início de 2003, o falecido Jornal do Comércio já falava que a indústria brasileira estava se desestruturando e que em médio, longo prazo, né, acho que na realidade acabou sendo médio prazo, a indústria ia ficar sucateada, uma vez que não havia o investimento necessário para isso. E, consequentemente, isso repercute aí na atividade da formação de engenharia, né, e outros segmentos ligados ao ramo. Eu só vejo uma forma aí, prezado, a gente fazer a reserva de mercado, mas para isso precisa ter caracuta, entendendo? Então, e acho que no mundo atual isso não cabe mais, né? Porque você acaba virando uma Coreia do Norte. Então, eu realmente acho que nós estamos num beco sem saída. Saída tem, mas eu não sei se com essa nossa sociedade atual a gente vai conseguir fazer isso. Tá? Achei muito válido o que você falou, muito interessante. Algumas coisas são válidas, outras coisas são interessantes. E eu só vejo a reserva de mercado para a gente poder realmente desenvolver. Nós tínhamos uma indústria desenvolvida para o nosso padrão até o início dos anos 2003, 2004, por aí. Depois a coisa descarrilhou. Aí veio a questão dos bens primários, né? Material commodities, né? Lembro muito bem a Vale do Rio Doce exportando toneladas e toneladas para a China, deixando de incorporar valor agregado. E aí eu concordo muito com o que o Rubens falou, essa questão tributária é fundamental. E desde aquela época, desde o final do século passado, que a engenharia está perdendo o encanto para a formação de mão de obra, porque a indústria está perdendo o encanto. Desculpe, mas essa é a minha opinião. Eu sei que pode ter pessoas que discordem, né? Eu acho que o debate é válido, mas é o que eu acho. Nós temos aí um problema interno nosso que a gente não tem que resolver o problema de casa, que a gente nunca resolve. Nunca resolve. E eu já vou, daqui a pouco eu bato as botas, que eu já estou chegando aí nos 70 anos, e não vou ver nunca esse país decolar. Paulo, alguma observação? Não, eu concordo com a ideia. Talvez seja o caso de a gente rever um pouco o padrão, né? Porque a mera reserva de mercado também tem problema. Mas eu acho que a gente tem que fazer como os outros países todos fazem, usar o poder de compra do Estado para promover o conteúdo nacional, naquilo que a gente já tem tecnologia. Quando a gente não tem tecnologia, fazer acordo de transferência de tecnologia para que a gente crie essas capacidades. Não precisa de ser para produzir em todas as áreas, a gente pode ter áreas estratégicas e outras a gente vai decidir que não vai atuar ali. O Estado brasileiro, por exemplo, tem uma imensa compra anual na área de saúde, gigantesca. Equipamentos, medicamentos. Nós poderíamos criar um grande complexo industrial da área de saúde a partir do poder de compra do Estado brasileiro. Os Estados Unidos fazem isso, né? Então, isso aqui eu talvez discordaria um pouquinho. Isso cabe, sim, em nível internacional, porque é o que todos os países estão fazendo. Eles usam outros nomes, mas eles fazem a proteção daquilo que eles consideram sensível, estratégico. O Trump fez isso, a Alemanha faz isso, a França fez isso, os chineses iam comprar um estaleiro, que era uma associação do capital italiano e chineses, o governo francês impediu, em nome da segurança nacional. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa em nome da segurança nacional. A Alemanha faz a mesma coisa, fez com uma empresa de semicondutores. Nós temos que fazer isso também. Eles estão fazendo política industrial, todos eles. O que é a indústria 4.0 na Alemanha? Ou a manufatura avançada nos Estados Unidos? Desde o Obama, desde 2011. É política industrial. E nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer. Ora, a gente tem que tomar cuidado
para também não ser presa de interesses particularistas de empresários nacionais ou, às vezes, empresários internacionais que penduram-se nas tetas do Estado e não inovam, não investem, e a gente fica com aquela reserva de mercado que não sai do lugar, que é um pouco também parte da nossa experiência histórica. Então, temos que fazer isso, mas de maneira talvez diferente, aprendendo com esses erros do passado. Mas eu acho que a gente tem que fazer. Márcio Frazão, para a gente terminar. Então, sem querer prolongar muito, mas é um debate importantíssimo, porque diz respeito à agregação de valor às matérias-primas, às riquezas naturais do nosso país. Isso depende, como bem colocou aí o nosso palestrante e o Paulo Tadeu também, eu milito nessa área da indústria de base, né, toda a minha vida, e a gente, quando exporta minério, a Vale joga o minério lá para fora, a gente ganha $50 por tonelada da molécula de ferro, e quando você exporta como aço, você passa a ganhar 10 vezes mais, $500 por tonelada, aquela mesma molécula que não vai voltar. E se você exporta como manufaturado, você passa a ser mais de $2.000 cada tonelada dessa que você joga lá para fora. Então, é um interesse nacional, realmente, o desenvolvimento, fazer política industrial, não é reserva de mercado, é realmente fazer reuniões setoriais, é coisa trabalhosa, coisa séria, que dá para fazer. Já vimos a Doroteia Werneck fazer isso no passado, eu participei de reuniões setoriais na época dela, estimulando a nossa indústria automotiva, ela se tornou exportadora, graças a esse esforço. Eu, na época, era engenheiro de controle de qualidade lá na CSN, fui a Brasília porque precisava transformar as nossas carroças em carros exportáveis. Nós fizemos um trabalho da Siderbras, começou com a Siderbras, depois foi para as empresas privatizadas. Nós trouxemos a chapa galvanizada para fazer o nosso carro não enferrujar e se tornar exportável. Isso tudo tem como o governo fazer. É só o governo ter seriedade e se dedicar a fazer política industrial, política de seu, né? E não só política de poder. Hoje em dia, o que o governo faz é política de como se manter no poder. E a gente precisa de gente séria, gente que cria esses grupos setoriais e defender a nossa indústria. Todo país do mundo defende sua indústria. Todo mundo quer se industrializar, porque agrega valor. E o Brasil fica entregando suas riquezas para gerar valor lá fora. E o interesse, vocês podem ter certeza, e a Europa e a Ásia adoram isso, porque quando a gente exporta o minério, os empregos ficam lá, né? A agregação de valor fica lá, e nós ficamos aqui escravizados, sendo exportadores só de matéria-prima, e está lá na soja, no café, né? Essas riquezas nossas que vão agregar valor lá no exterior. Então, acho que isso aí é um debate muito bacana, que precisa ser aprofundado, e eu acho que nós, o CREA, de modo geral, tem uma contribuição importante para fazer também, e é muito bom, né, a gente ouvir, né, ver que tem gente aí no DIEESE acompanhando isso, inclusive aquele gráfico, se puder mandar o de 10 anos atrás para a gente comparar com o atual, se houver isso, né, seria muito bom para nós pontuarmos aonde realmente os espaços que nós perdemos aí no campo da industrialização, da geração de valor nas nossas riquezas. Licínio, você vai terminar, Licínio, por favor. Eu vou ser bastante rápido. Eu concordo realmente com essa questão da desindustrialização e cito só para terminar o exemplo que o maior exportador em termos de valor físico, em valor de café do mundo é a Alemanha, que não produz um pé de café. Ela compra da gente, agrega valor e vai adiante. O ferro, então, é vexame. Se a gente não partir por uma industrialização geral, a gente vai ficar exportador de commodities ao sabor do vento e ao sabor de quem realmente importa. Obrigado. Obrigado. Estou alertando que quem sofre isso, como o Paulo Tadeu falou e Márcio falou, quem sofre isso é a engenharia. A engenharia sofre significativamente essa questão de não agregar valor ao produto, não industrializado. Bom, eu queria finalizar aqui, queria agradecer a Paulo Jag, meu amigo pessoal, nós conhecemos há muitos anos. Paulo vem sempre aqui fazer esse tipo de debate, esse debate que
sempre é longa e tal, levamos quase uma hora, mais de uma hora discutindo isso. Eu queria agradecer, queria uma salva de palmas para o Paulo.